aberta a sessão e sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Matheus Henrique Paiva, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Boa noite. Ata da 5ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa. Às 21 horas do dia 15 de setembro de 2025, havendo número regimental, a presidência declara aberta a 5ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa. Comparecem todos os vereadores. O vereador Matheus Henrique Paiva, primeiro secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que após discussão foi aprovada sem ressalvas. Não havendo inscritos para a tribuna livre e inexistindo matérias no tema livre, passou-se ao expediente do Executivo, também sem matérias apresentadas. No expediente dos vereadores, igualmente, não houve proposições, e no expediente de terceiros, nada constou para deliberação. Na ordem do dia, foi submetida à votação em turno único a prestação de contas do Executivo Municipal de Paraguaçu, referente ao exercício financeiro de 2017. Realizada a leitura do parecer pelo vereador Gilson Donizete dos Santos, relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, foi aberta a palavra às demais comissões. Não havendo manifestações adicionais, a matéria foi submetida à discussão e, em seguida, à votação nominal, sendo aprovada nos termos do artigo 253 do Regimento Interno. Encerrada a pauta, o presidente abriu espaço para as considerações finais. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão e convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 22 de setembro de 2025, às 19 horas. As discussões na íntegra dessa sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos, na secretaria desta casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a mesa diretora. A ata encontra-se em discussão. Ata aprovada sem ressalvas. Gostaria aqui só de pedir desculpa para os convidados aqui hoje, para a audiência nossa. Nós tivemos um problema com a internet devido à chuva, por isso que atrasou a reunião. Inclusive o pessoal que está acompanhando pela internet vai acompanhar posterior, porque nós não estamos ao vivo, mas a reunião vai ser divulgada. Passamos agora para o tema livre, tribuna livre, não temos inscritos na tribuna. Passamos ao tema livre, nós temos 2 vereadores inscritos hoje. A primeira vereadora a usar o tema é a vereadora Vitória, com o tema bullying e suicídio. A vereadora tem 10 minutos para fazer uso do espaço. Boa noite. Entendi. Deixar de lado, porque o tema hoje está acontecendo com uma grande frequência, e não só nas escolas, na internet também. O que acontece? Hoje, muitas pessoas, a gente vai falar em bullying, eu vou dar uma lida aqui para vocês o que é o bullying. O bullying é um comportamento repetido e intencional, que humilha, exclui ou machuca alguém, envolvendo um desequilíbrio de poder. Pode ser físico, verbal, social, exclusão, boatos ou virtual. O cyberbullying não é um conflito isolado entre iguais, é um padrão que prejudica a autoestima, sono, rendimento escolar e saúde mental. Muitas hoje, alunos em escolas, sofrem um bullying. Hoje tem muito abandono dentro das escolas, né? Crianças não querem ir, adolescentes não querem ir à escola devido ao bullying. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o meu filho, posso falar por ele, ele sofre bullying. Então,
tanto que aquela coisa repetida, que ele não corta o cabelo dele. Por exemplo, porque os outros colegas todos cortam, mas ele não corta. Por quê? Porque ele sofre aquele assédio ali, aquele bullying, que fica com o seu cabelo é ridículo, mas todo mundo corta. Aquilo ali, antigamente, pessoas vão falar assim, mas esse negócio antigamente se colocava apelidos. Chamavam um de 4 olhos, né, se era mais fofinho, chamava de, né, que eu não gosto nem de falar, baleia, isso, aquilo outro. A pessoa falava, não, mas a gente aguentava. Mas para quem sofre, para quem pratica o bullying, e quem está assistindo é legal, mas para quem recebe o bullying, não é legal. Isso não é legal. Você falar do outro, ele às vezes não fala nada, dá um sorrisinho amarelo, mas ele guarda aquilo ali no coração dele. E aquilo vai fazendo mal para ele, em todos os sentidos. Certo? Ele vai ficando ali, por exemplo, tem pessoas que superam bem, e tem pessoas que aquilo ali é tão desgastante que eles acabam cometendo o pior. Muitos, às vezes, não conseguem lidar com aquilo e acabam falando assim, mas ninguém gosta de mim. Nossa, mas eu sou feio. Às vezes ele é bonito, mas o colega põe um defeito nele ali e fala, nossa, eu não quero ficar mais aqui. Aí ele começa a entrar, deixar a depressão entrar, a tristeza entrar. Ele já não tem vontade, às vezes, mais de comer, de passear, de ir. Porque aquilo ali, para ele coloca na cabeça e ele acha que é real. Aí ele deixa de ir nos locais, porque ele acha que todo mundo vai falar daquilo ali que o outro fala. Então, o bullying tem que começar a ser tratado dentro de casa também. Os pais tratarem os seus filhos. Falar que a gente não pode ficar falando da diferença do outro. Somos todos diferentes, cada um à sua forma. Certo? Um tem o cabelo grande, outro tem o cabelo curto, um usa óculos, outro não usa. Um é mais fofinho, o outro não é. Outro pode ir nos locais cada dia ir com uma roupa, o outro não tem tantas condições financeiras, vai às vezes com a mesma roupinha ou com uma roupinha simples. Então, isso não dá o direito do outro estar atacando ele. Mas é o que acontece. Por exemplo, o meu filho, eu já precisei levar em psicólogo por conta disso. Eu tenho uma dificuldade tremenda de mandar ele para a escola. Ele é mais sensível, isso afeta ele. Querendo ou não, afeta ele. E muitas pessoas, crianças, jovens, adolescentes e até adultos sofrem esse bullying. Só que eles acabam se fechando e guardando para si. Não acabam falando. E isso aí vai fazendo mal, até que alguns que, infelizmente, não suportam e começam a pensar em tirar a própria vida. Certo? Então, eu vejo que em Paraguaçu está tendo Claro que suicídio não é só nesse nível, né? Não envolve só isso, mas a maior parte é isso. Porque a pessoa, ela começa. Quem está fazendo bullying está mexendo com a autoestima dela, está mexendo com os sentimentos dela, está mexendo com ela. E ela acaba ficando doente e acaba, muitas das vezes, tirando a própria vida. Certo? Então, é um assunto que eu trouxe aqui, porque eu vejo que em Paraguaçu estamos tendo casos de suicídios. Estamos tendo casos de muita criança não querer ir na escola. Porque é frescura dela, porque ela não quer, não, mas meu menino, para mim chegar a saber que ele estava sofrendo bullying, foi muito falando. Ele não queria falar, ele tinha medo de falar. Ele tinha medo, porque se ele falasse, os colegas já ameaçam também. E aí eles têm medo de se abrir. E nisso eles vão sofrendo calado, vai sofrendo, aí você vai percebendo que essa criança, esse adolescente, eles vão se fechando, vão deixando de querer sair, vão deixando de querer de se divertir, porque eles começam a se fechar. Então, é um assunto que nós temos que aí estar vivenciando, conversando com os nossos filhos dentro de casa, as escolas trabalharem mais sobre isso, certo? Eu tive conversando com o Conselho Tutelar para a gente estar aí abrindo, fazendo palestras, né? Eu fiz um projeto de lei para que, espero que meus novos colegas aprovem, para que tenham uma semana de combate ao bullying. A adultização, hoje tem criança aí, né, se expondo, e nós, infelizmente, temos muitos pedófilos por aí, certo? E também as violências que estão tendo nas escolas, que são crescentes. Antigamente tinha aquele negócio de pegar na rua, tal, mas hoje não, hoje as violências são mais severas. Então, a gente tem que estar aí combatendo isso.
O bullying também, Vitória, tem pessoas que fazem bullying comigo, para a minha forma de ser, para a minha forma de trabalhar. Eu sofro bullying, certo? Recentemente, tem pessoa que coloca em rede social, que eu não vejo, a pessoa é tão covarde que ela vai e bloqueia, mas eu recebo aí na rede social que coloca, denegrindo a imagem, eu sendo mulher. Aí se eu vou falar, por isso que eu falo que não tem como você reclamar, você vai falar alguma coisa, você está se vitimizando. Eles querem fechar a gente, sabe, de todo jeito, fechar a gente para que a gente não possa nem falar o que está sentindo. Se você falar, você está se vitimizando. Né? Eu tenho aí de conhecimento de todos um senhor que escreve coisas horríveis sobre mim. Então, isso é um bullying que ele está praticando comigo, mesmo eu sendo um adulto. Certo? Então, e ainda acaba sendo uma perseguição, porque é todos os dias. Isso, eu sou uma pessoa mais forte? Sou. Mas se fosse uma pessoa que não fosse mais forte, estaria doente, depressiva, estaria tomando remédio para ansiedade, certo? Então, eu fiz essa perspectiva aqui, vim aqui falar sobre bullying, porque eu recebo várias pessoas, vários jovens que conversam comigo, e eles estão sofrendo bullying. Até eu tive, como eu falei, conversando lá no Conselho Tutelar, para que a gente esteja combatendo isso. Não é legal, não é bom, certo? Você brincar é uma coisa, certo? Agora, aquela constância de você falar, a gente brinca, tá barriguinha, isso, aquilo, não, mas aquelas pessoas, você vê que elas têm maldade. Elas já falam aqui para te ferir. E cada vez vão te ferindo mais e mais e mais. Bom, eu quero falar aqui, alguns sinais que os pais devem observar nos seus filhos, que são os sinais, eu vou ler aqui mais um pouquinho, né, dá um tempinho aqui, eu vou ler agora, eu falei, vou ler aqui, quem sofre bullying tem risco maior de desenvolver ansiedade e depressão, e também de ter pensamentos suicidas, ou tentar tirar a própria vida. O isolamento e a vergonha, a sensação de não ter saída, pode levar alguém a acreditar que não há alternativas. Por isso, precisamos levar qualquer sinal a sério. Não tem nada que o seu filho vai falar, não, isso é bobagem. Lá na minha época era desse jeito. Não. Cada pessoa é de uma forma. Dê atenção para ela. Porque muitas das vezes, por você achar que aquilo é uma bobagem dela, a minha família, que é a pessoa que é mais chegada a mim, que eu tenho para recorrer, não acredita em mim e não está valorizando o que eu estou falando, para quem ela vai recorrer? Então, é algo muito sério. Alguns sinais merecem atenção. Falar sobre querer morrer ou não existir, comentários que é um fardo, mudança drástica de comportamento, isolamento, perda de interesse por coisas que gostava, queda no rendimento escolar, alterações no sono, o apetite, se machucar propositalmente, entregar pertences pessoais, despedidas incomuns. O sinal isolado não é prova, mas vários sinais juntos exigem, né, uma ação imediata. Se você vê que o seu filho, você vê que alguém está aí com essa coisa, eu não quero mais viver, uma despedida, né, começa ali, fiquem alerta, certo? Ela está dando sinais, né, que pode estar aí pensando em tirar aí a sua própria vida. Se você perceber que uma pessoa está aí já tendo esses sinais, você faz o seguinte: vá até a pessoa com calma, sem julgá-la porque ela está assim. Porque muitas pessoas vão tentar ajudar e falar, mas isso aí às vezes é porque você se veste desse jeito, ou você fala algo que eles vão te falar com você, ou o teu jeito de ser. Né? Então, cada pessoa julgando, falando que ela que é a culpada dos outros estarem mexendo com ela. Certo? Diga que está preocupado e eu quero ouvir. Pergunte diretamente: você tem pensado em se machucar ou em morrer? Perguntar não aumenta o risco, ajuda a identificar a gravidade. Ouça com atenção, valide os sentimentos. Deve ser muito difícil para você. Evite minimizar, que eu acabei de falar, ou criticar. Mas na minha época a gente era xingado, na minha época falava que eu era 4 olhos, mas você, de repente, superou isso aí. Hoje, com esse mundo estressante que estamos, hoje, sabe, cada vez mais a gente tem uma pressão do mundo em cima da gente. Às vezes eu supero, igual eu falei, eu sofro bullying, mas eu supero, mas muitas das vezes o outro não supera.
Então, ele tem um outro tipo de sentimento. Então, a gente tem que ouvir e não tentar minimizar, não, mas isso aí é frescura tua, logo isso aí passa. Não, dê ouvido para a pessoa. Ela quer ser ouvida e não criticada. Se a resposta indicar risco, não prometa segredo. Diga que vai ajudar e buscar apoio e que vai envolver um adulto responsável ou um profissional. Se for criança, se for um adolescente, certo? Garanta segurança imediata se houver risco iminente. Não deixe a pessoa sozinha. Remova meios fáceis de autolesão. Se for possível seguro, contate o serviço de emergência. Encaminhe para ajuda profissional, família, escola, serviço de saúde mental e acompanhe a pessoa nesse processo. Se você presenciou um bullying, intervenha com segurança, apoie a vítima, documente o ocorrido, informe a direção da escola ou outra autoridade, que, no caso, pode, dependendo do caso, policial, conselho tutelar, né, se for um adulto, militar. Intervir como testemunha pode reduzir danos imediatos e enviar uma mensagem clara àquele comportamento não é tolerado. Nós não podemos tolerar o bullying. Nós não podemos falar, não, é bobagem. Não. Tem pessoas sofrendo com isso. Eu falo porque o meu filho sofre com isso. Eu sofro com isso, só que eu sei superar, eu sou mais forte. Mas eu vejo que ele afetou o comportamento dele na escola. O dia quente, ele não corta o cabelo, ele vai de touca. Por quê? Porque ele sofre bullying. Já falei na direção, já falei. E as pessoas que estão fazendo bullying, se não forem punidas, vão continuar fazendo, aumentando e trazendo mais gente ali para ser plateia dela daquele bullying. Certo? Prevenção é um papel de todos nós, ajudar essas pessoas é um papel de todos nós, certo? A ajuda da família é essencial, o apoio da família, porque a pessoa que a gente primeiro quer contar e que a gente quer apoiar é a nossa família. As pessoas próximas de nós, certo? Então, se a gente chega num pai, numa mãe, o filho chega, eu estou sofrendo isso, está acontecendo isso, não fale que seu filho é bobagem, não fale que ele está mentindo, ou que é coisa da cabeça dele. Dê atenção, procure ajuda. A prevenção envolve toda a comunidade, políticas claras contra o bullying, formação de professores, canais seguros para a denúncia, promoção de empatia e inclusão entre estudantes, pequenas ações do dia a dia. Perguntar, você está bem? Incluir quem está isolado, falar com a direção quando ocorre algo, fazem a diferença. Orientações rápidas, né? O que você pode fazer? Vereadora, o seu tempo já passou quase a metade. Se a senhora puder concluir, por favor. Tá. Não, já tá bem breve, porque tá nós bom. Temos mais um tema livre, nós temos uma pauta bem extensa, por favor. Tá, jóia. Já deu mais de 5 minutos aqui. Tá bom. Mais 5 minutos? Sim. Não, já passaram mais de 5 minutos do seu tempo. Jóia. Então, se a puder concluir um minuto, por favor. Já vou encerrar aqui. Então, se alguém precisa de apoio, procure um adulto de confiança ou um profissional. Em muitos países, há linhas de apoio 24 horas. No Brasil, por exemplo, tem aqui o CVV, Centro de Valorização da Vida. Então, se você estiver com algum problema na sua casa, estiver passando por isso, você pode ligar no 188. Lá ele vai dar um apoio tanto para a pessoa que está com esse problema, né, que é um serviço de emergência, em risco iminente. Você pode contactar aí diretamente ao hospital, polícia militar, né, acho que o SAMU, quando é uma emergência assim, iminente, pessoas da área da saúde, certo? E quando precisar de um apoio, precisar de conselho, precisar aí falar sobre o assunto, é só ligar no 188. Anote isso aí. Eles vão te orientar, vão te dar um suporte e vão dizer para vocês o que pode ser feito. Obrigada, senhor presidente. Obrigado. Nós temos o vereador Gilson Donizete, inscrito com o tema Demandas da População e o papel do vereador. O vereador tem 10 minutos para o uso do seu tema. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite. Boa noite à plateia, né, que está nos assistindo. E boa noite aí também ao pessoal que está acompanhando pelas redes sociais, através do Facebook. Hoje nós, como o presidente já falou, tivemos um probleminha na internet devido à chuva, né? Então está mais complicado. Bom, hoje eu trouxe um tema sobre as demandas da população
porque a gente sempre é questionado, eu acredito que os nobres colegas também sejam, né, questionados de alguma forma de uma demanda que a gente recebe da população e qual que é o destino dessa demanda, para onde ela vai, o que a gente faz com isso. E levando em consideração que a principal função de um vereador é representar a população e dando voz à demanda do cidadão, né, como ponte entre legislativo, população e poder executivo. Né, lembrando que o vereador, ele faz a legislação, né, ele vem através do artigo 31 fazer a da Constituição Federal, que é a fiscalização. Né, quem executa, no caso, o executivo. E representando a população aqui nesta mesa, né, nós 9 vereadores, nós somos 4.803 votos. Então, 4.803 votos representando uma população de quase 23 mil. Né? Então, assim, a gente tem que acolher essas demandas da população. Nós acolhemos essa demanda da população, fazemos uma análise dessa demanda. Em seguida, a gente encaminha para uma secretaria pertinente, né, que a gente tem que contar com o pessoal das secretarias do município para que eles possam nos dar apoio. Né? Hoje, seguramente, eu posso afirmar que a gente, pelo menos da minha parte, eu tenho uma parceria muito boa com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Obras, com a Secretaria, né, até um pouco da pessoal da Vigilância, me atende muito bem. Então, assim, como a gente representa a população, nós temos por obrigação, né, apurar essas demandas e encaminhar a qual secretaria ela pertence. Geralmente, nem muito, assim, tem coisas que o vereador esbarra em alguma lei, a gente não consegue estar fazendo com que aquilo ande rapidamente. A gente acaba dependendo de uma secretaria, a gente acaba dependendo aí do Poder Executivo, né, e a gente, claro, de forma de diálogo, a gente tenta resolver tudo da melhor forma possível. E eu reforço que quando a gente fala do serviço público, nós, vereadores, o executivo, os secretariados, todos nós, né, legislativo, executivo e secretariado, nós estamos representando uma população. Né? Eu sempre brinco que a eleição termina a hora que as urnas fecham. Cada um tem o seu partido, cada um tem a sua posição ideológica de política, mas a gente tem que entender que a partir daquele momento, a partir de 1º de janeiro ali, sequente, a gente passa a representar o cidadão. A gente fica falando, mas a gente reclama lá para o vereador não faz nada. Às vezes, né, o vereador recebe aquela demanda garra na mão dele ali, a gente passa para o secretariado e com o pessoal das secretarias. Eu, ultimamente, eu até brinco assim, o pessoal, eu estou recebendo, mas eu estou te dando o telefone da secretaria para você ligar, tá? Pode cobrar também nessa secretaria aí, que tem uma pessoa responsável. Durante esse período, né, de 9 meses, aí, da minha parte pelo menos, foram em torno de 64 indicações e requerimento. Quando a gente fala em indicação, é quando a gente encaminha para o executivo uma sugestão, né, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente já estava acabando de falar aqui das estradas, né, a gente encaminha, indica o Poder Executivo que faça o cascalhamento na estrada do Peneireiro, por exemplo, que é o bairro. Aí a gente está indicando para ele, né, quem vai executar é o prefeito, o executivo. Né? E quando a gente faz um requerimento, é algum assunto pertinente. Né? Eu posso requerer um contrato, eu posso requerer um documento para análise, eu posso requerer uma prestação de conta. Né? E esse requerimento ele tem um prazo para ser respondido. A gente recebe esse requerimento e vai fazer essa análise desse documento. Se o documento estiver satisfatório, excelente, né? A gente já respondeu o que a gente queria. Se o documento não estiver satisfatório, cabe ao vereador repetir um documento diferente, ou pedir mais informações, mais detalhamento. Né? Isso é parte nossa. Uma coisa que a gente sente muito, assim, o pessoal reclama muito, é a questão ainda, né, dos telefones públicos, que a gente recebe muita demanda, acho que todos os vereadores, que não são expostos, né, esses telefones públicos não são expostos para a população. A partir do momento que o telefone é público, ele tem que estar numa exposição, a pessoa tem que ter acesso a ele. Né? Eu não posso deixar, por exemplo, uma Secretaria de Saúde sem exposição de um telefone, que a população saiba desse telefone. Né? Por lei, a gente tem acesso a esses telefones.
Por exemplo, eu não posso deixar uma instituição de saúde sem um telefone fixo ali para poder a gente ligar, pedir um socorro, igual é a polícia, a gente tem o TRIAD, né, do 190, do 188 que a vereadora falou, tem o 192 do SAMU, né, então a gente faz essas partes. Chegou um requerimento para mim hoje que eu achei muito importante, assim, que está passando para a gente, para conhecimento, né, que é da questão da mobilidade urbana. Eu mandei um requerimento, só para vocês terem ideia, eu mandei um requerimento, eu recebi a resposta com um anexo dos TAC, né, que é os termos de ajuste de conduta. Ele vem acontecendo desde 2008, da mobilidade urbana. 2008, 2015, 2017 e agora estamos em 2025. Né, então, eles estão aqui. Então, assim, é muito satisfatório. Quando você manda um requerimento, você tem uma resposta. Fala, olha, está aqui a resposta, então agora a gente tem um caminho para começar a trilhar, porque a gente sabe que esse problema é antigo. Ele está aqui desde 2008, parando, vindo com orientação, vindo com sugestões, e não chegou a um consenso. E, para estar finalizando aqui, eu acho que é muito importante a gente estar sempre em prol, né, da população e buscando melhorias. A gente fala, o vereador ele participa ali da reunião na segunda. Né? O participar da reunião na segunda é bem tranquilo. Né? A gente... Agora, outras reuniões que a gente demanda durante a semana, elas são mais puxadas. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma reunião com o diretor administrativo do SAMU, muito valiosa para nós. Fui eu, né, como presidente da comissão de saúde, o vereador Matheus e a nossa advogada, a doutora Ana. Então, assim, a gente tem sempre procurado melhorar, procurado, através de busca ativas, né, a melhoria para a população. E essa forma é a forma de agradecer, né, de trabalhar em prol dos 12 mil votos válidos que teve em Paraguaçu, em torno de 12 mil votos válidos, né, que teve em Paraguaçu. Então, esse recado, né, que eu queria estar deixando. E a gente, que vale lembrar que a cidadania é a promoção da participação da população na política. Né? A população realmente tem que participar da política, a população realmente tem que cobrar os seus políticos, né, que estão aqui, para que faça o trabalho. Né? Porque hoje nós respiramos política, hoje não, toda a vida foi assim. A gente respira política, a gente fala de política, tudo a gente tem a política em torno. Então, assim, quando tem uma população junto, é uma forma muito bacana de representar a cidadania dentro do Poder Executivo e Legislativo. Eu agradeço aí pelo espaço, né, e deixo aí a gente sempre à disposição. Obrigado, vereador Gilson. Passamos agora para o expediente do Executivo. Leitura do projeto de lei número 38 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Solicito ao vereador Matheus Henrique Paiva, primeiro secretário, que faça leitura do projeto. Ofício número 545 de 2025. Venho solicitar a esta Egrégia Casa Legislativa a análise e aprovação do incluso projeto de lei número 38 de 2025, que altera o artigo 8 da Lei Municipal 2652, de 8 de novembro de 2023, e da outras providências. E o projeto de lei número 39 de 2025, que altera valores de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2025 às organizações da sociedade civil, que especifique da outras providências. Solicitamos regime de urgência quanto à análise dos projetos de lei ora encaminhados. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração. Atenciosamente, Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal.
Mensagem ao Poder Legislativo. Senhor Presidente, com os nossos cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar a esta Egregia Casa Legislativa o anexo do projeto de lei que visa alterar a Lei Municipal número 2652, de 8 de novembro de 2023, que dispõe sobre a criação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Paraguaçu. A iniciativa de propor a referida alteração advém da necessidade premente de aprimorar a estrutura e o funcionamento da nossa proteção e defesa civil. Instrumento fundamental para a salvaguarda da vida, do patrimônio e do meio ambiente em nosso município. A supracitada lei, ao instituir, deu um passo crucial para a organização das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação em face de desastres. No entanto, observamos que, embora o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil seja peça-chave para a deliberação e articulação das políticas públicas na área, a legislação atual não especifica de forma clara e detalhada a sua composição. A ausência de uma definição legal precisa sobre os membros que deverão compor o Conselho Municipal da Compidec gera lacunas importantes, podendo comprometer a representatividade, a legitimidade e a eficácia das decisões tomadas por este órgão colegiado. Visto que um conselho bem estruturado, com a participação de representantes dos diversos setores da administração pública, da sociedade civil organizada e de especialistas, é essencial para garantir uma abordagem intersetorial e abrangente nas ações da defesa civil. Desta forma, o presente projeto de lei tem como objetivo primordial suprir essa lacuna, estabelecendo de maneira expressa e objetiva a composição do Conselho Municipal, além do fato de que a especificação dos integrantes do Conselho proporcionará maior segurança jurídica, transparência e, sobretudo, fortalecerá a capacidade de nosso município em planejar as ações coordenadas e eficientes de proteção e defesa civil, em benefício de toda a população de Paraguaçu. Contando com a compreensão e o valoroso apoio de Vossas Excelências para apreciação e aprovação desta importante matéria, que certamente contribuirá para o bem-estar e a segurança de nossos munícipes. Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres vereadores os meus protestos de apreço e distinta consideração. Paraguaçu, 2 de setembro de 2025, Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. É o mesmo ofício para os dois. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência para exame desta Egregia Casa Legislativa o projeto de lei que altera valores de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2025 às organizações da sociedade civil, que especifique da outras providências.
O objetivo deste projeto de lei é alterar o valor autorizado para concessão a título de auxílio financeiro no ano de 2025, para prever a realização de pagamento de contribuição à instituição Associação do Desenvolvimento Integral da Cultura, Esporte e Educação, para que possa a mesma realizar evento esportivo em nosso município, o que representa um pilar fundamental para a promoção da saúde, do bem-estar social, da integração comunitária e do desenvolvimento econômico local. Tal iniciativa estimula a prática de atividades físicas, fomenta um lazer saudável e contribui para a valorização do esporte como ferramenta de transformação social e inclusão. Em relação a associações de pais e amigos dos excepcionais de Paraguaçu, APAI, o aumento no repasse é para celebração de termos aditivos, com o fito de viabilizar que a instituição possa arcar com o pagamento integral de sua folha de pagamento referente ao mês de dezembro, bem como o 13º salário dos profissionais das áreas de educação e assistência social. No mesmo projeto, prevê-se também o aumento no repasse a serem repassados para o Lar São Vicente de Paulo, o qual será responsável para a realização do evento cultural realizado anualmente conhecido como Procissão da Caridade, encontro regional de carro de boi. Assim, com o aumento no repasse a ser realizado para as instituições, a Associação de Assistência Social da UD Gantus Nasser e a DOT Paraguaçu para a realização de ajustes de suas contas. Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência, ilustres vereadores, os meus protestos de apreço e distinta consideração. Paraguaçu, 6 de setembro de 2025, Gabriel Pereira de Moraes Filho, prefeito municipal. Os vereadores estão de acordo com a dispensa da leitura dos ofícios? São todas respostas? Já estão com os vereadores. Expediente dos vereadores. Passamos agora para a leitura do projeto número 40 de 2025, de iniciativa do vereador Juan Bressani. O presente projeto de lei tem como finalidade instituir, no âmbito do município de Paraguaçu, o Programa Municipal de Doação de Materiais Ortopédicos e de Apoio à Saúde, destinado a garantir acesso gratuito a equipamentos essenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, idosos, pessoas com deficiência e cidadãos que necessitem de cuidados especiais para a saúde e mobilidade. A Constituição Federal, em seu artigo 6º, estabelece a saúde e a assistência social como direitos sociais fundamentais e, em seu artigo 196, reconhece a saúde como um direito de todos e é dever do Estado, a ser garantida por meio de políticas sociais e econômicas. Além disso, o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741 de 2003, assegura prioridade no acesso a serviços de saúde e o fornecimento de próteses, órteses e demais recursos necessários à reabilitação. Da mesma forma, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 2015, reforça a obrigação do poder público em garantir às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas e adaptações razoáveis que possibilitem sua plena inclusão social. Entretanto, observa-se que muitas famílias, especialmente as de baixa renda, encontram grande dificuldade em adquirir itens como cadeiras de rodas, muletas,
colchões especiais e outros equipamentos médicos, os quais são indispensáveis para assegurar qualidade de vida, dignidade e autonomia a quem deles necessita. Com a implementação deste programa, o município poderá suprir uma necessidade real de sua população, fortalecendo a rede de proteção social, promovendo a inclusão, o direito à saúde e o respeito à dignidade da pessoa humana. Trata-se, portanto, de uma medida de justiça social, solidariedade e respeito aos princípios constitucionais da universalidade e equidade no acesso às políticas públicas de saúde. Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação deste projeto de lei, que certamente representará um avanço significativo na proteção e valorização da vida em nosso município. Sala das Sessões, 11 de setembro de 2025, Juan Bressani, vereador. Passamos para o expediente de requerimentos. Leitura do requerimento 341 de 2025, de autoria do vereador Kleber Vigato. Requer ao Poder Executivo Municipal informações quanto à previsão de transferência dos veículos da saúde que estão no almoxarifado para a Policlínica Municipal. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 342 de 2025, da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal informações de quando a rua Valdemar de Paulo Filho, na Coab, será arrumada, que está uma vergonha, em péssimo estado em toda a sua extensão. Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Então, senhor presidente, eu venho aí cobrando sobre essa rua, que é aquela que desce ali desde lá do muro do cemitério até lá embaixo. Ela está, sim, em estado deplorável, saindo broquete, ali desce van, desce até de a pé. Eu mesmo já virei o pé lá já, certo? E a gente tem que, por exemplo, já faz 4 anos que eu estou na cobrança. E até hoje, eles falaram que ia fazer, que ia asfaltar, arrumar, e aí já está um prazo bom, né? Então, espero que agora, eles tiram lá os broquetes, refaz de novo, se não for asfaltar, certo? Tira os que está ruim e coloca certinho, nivela certinho, ou asfalta, porque do jeito que está lá, daqui uns dias vai virar estrada de terra. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 342 de 2025, da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal informações de quando será resolvido o problema de alagamentos quando chove entre a Praça Oswaldo Costa e a Avenida Gonçalves Leite, onde a água desce e inunda a casa e quase a loja da esquina. Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Então, eu no mandato passado também já falei sobre esse assunto. Lá é um problema de rede pluvial, tem que fazer. Quando chove, ali desce a água e invade quase a loja, que antigamente tinha loja ali, mas hoje tem uma loja. Ela acaba repartindo ali, desce na casa do pessoal ali que fica aqui, as primeiras casas, e é um problema recorrente. Não só ali, né? Eu não citei, perto do Itaú também dá inundação. Toda a parte de baixo da praça ali tem inundação quando chove. Um pouquinho a mais, já enche de água e a água chega até na porta da loja. No Itaú, às vezes, já chegou até quase invadir o caixa eletrônico. Então, eles precisam ali fazer a rede pluvial ali, para deslocar essa água, porque ela não tem, ali tinha que ter bueiro. Se você reparar na praça ali, quase não tem bueiro.
e tem empoçamento de água. Então, eles têm que fazer uma infraestrutura ali, reestruturar, colocar, fazer a pluvial ali, e também a rede de esgoto ali, que é muito antiga. Já era para ter sido trocada, mas nunca, né, foi trocado. Inclusive, tem no contrato da Cosaga, que ali, na Rua Ferreira, em vários locais, já tinha que ter sido trocado a rede de esgoto. Então, aproveitar já faz os dois, né? Mas vamos ver aí quando eles vão solucionar. Isso aí veio reclamação do pessoal que mora por lá. E toda vez que chove um pouquinho a mais, está tendo inundação. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 344 de 2025 da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal informações de quando será colocada uma academia e parquinho no alto do bairro Santa Terezinha. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereadora Vitória. Então, também já vem desde o outro mandato pedindo. E aí eles acabam colocando uma academia perto de outra e tem bairros que precisam, ficam sem. Né? Por exemplo, tem uma ali na Prasmar, logo mais em cima já tem uma ali em frente ao Alfredo Galdino, quer dizer que não dá nem duas esquinas de uma para outra, certo? Aí lá na Juca Pipoca, na pracinha pôs uma, logo mais, se atravessar assim, tem outra lá na outra praça. Então, eles colocam em vários lugares, uma perto da outra, e outros não tem. Lá na Santa Terezinha, para nós descermos até lá perto da Prasmar, já é dificultoso. Santa Terezinha é grande, tem a 1 e 2. Então, eles prometeram, em época política, colocar uma lá em cima. Tem um espaço lá. Mas até hoje a gente está aguardando aí a academia, aguardando um parquinho lá, né? Espero, quem sabe agora, dessa vez, eles colocam lá. Lá tem bastante criança. A criança está ficando brincando tudo na rua. Então, tendo uma academia, os pais vão fazer um exercício, né? E as crianças aproveitam e vão brincar lá no alto. Obrigada. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 345 de 2025 da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal informações de quando o portão do açude da Samanta será trocado e colocado colunas, pois está em péssimo estado, podendo ser aberto facilmente e criança entrar e cair no açude. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereadora Vitória. Então, desde também do mandato passado, vem falando aí deste portão lá. Por quê? Não parece uma coisa boba, mas não é. Um dia um senhor me parou e falou, minha filha, eu vi criança, um brincando, quase caiu lá dentro do açude, brincando de empurrar o outro, e eu falou, eu entrei, tirei isso tudo para fora, fiquei bravo com eles, e foram embora. Então, é perigoso. Ali é uma rota de criança que vai para a escola, né, criança da Samanta, porque tem uns que não vão de Transuber, por causa da distância, então eles vão de a pé, né? Às vezes vai com o irmão um pouquinho mais velho, vai com o colega, né? E lá é perigoso. O portão, para começar, eu queria aí falar que pedir a consciência de quem vai buscar água lá com os caminhões, pipa, trancar o portão, certo? Eles deixam aberto. A coluna lá, acho que está até nem jeito de trancar, porque a coluna está derrubando, caindo. Então, que eles pusessem ali duas colunas, finca direitinho. Se não tiver coluna põe 2 moirão lá, certo? E põe um portão decente e tranca. E quem for pegar aí água com o caminhão-pipa, a prefeitura falou, forneço a chave, você tem a obrigação de abrir e fechar. Certo? É o que precisa acontecer. Porque na hora que acontecer uma tragédia, aí não adianta chorar. Né? E criança não tem juízo. Né? Principalmente meninos. Vamos ver aqui. Aí um coleguinha acaba empurrando o outro lá dentro. Já caiu o cachorro lá. Encontraram o cachorro, já está até inchado. Então, vamos prevenir. Porque animal também pode cair lá. O animal caiu e morreu afogado. Conseguiu sair. Então, que eles estejam arrumando aí, solucionando esse problema, que eu já pedi várias e várias vezes. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 346 de 2025 da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal quais os planos de ação estão sendo desenvolvidos e colocados em prática a respeito de dependentes químicos que acabam o tratamento e retornam para o município. Quais os planos de ressocialização estão sendo usados? Requerimento em discussão.
Então, a gente tem aí bastante pessoas que acabam sendo internadas e quando voltam, elas acabam voltando ao erro novamente, certo? E eu estava lendo aqui, principalmente tem muitos, infelizmente, tem adolescentes aí que estão se envolvendo neste mundo terrível, né? E lá no artigo 177 da Lei Orgânica Municipal, que a prevenção da dependência de drogas e afins é dever do município, que prestará atendimento especializado, principalmente se for a criança e ao adolescente dependente, e desenvolver ações que auxiliem sua integração na comunidade na forma da lei. Certo? Às vezes tem porque ainda é menor ainda, né? Até os 18, 16, 17 anos, aí são internados, aí voltam de novo, eles não têm aí uma ressocialização. E o que acontece? Voltam de novo para aquele mundo terrível, que eu falo que é um mundo terrível, certo? Então, tem que ter aí uns programas aí, ou para profissionalizante, ofertar para eles, aí, vamos aí aprender a fazer algo e montar, e combinar aí, porque muitas das vezes as empresas ficam com medo, né? Aí não aceitam, e aí eles acabam, não tem trabalho, não tem jeito de eu trabalhar, eu vou voltar para um mundo meio mais fácil. Então, tem que ter aí essa ressocialização. Montar aí um curso profissionalizante, mas oferecer para eles um meio deles trabalhar também. Que aí a gente tem aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo, e é verdade. Então, quanto mais ocupar a mente dos adolescentes, dessas pessoas, quando elas voltam do tratamento, é melhor. Então, eu espero que o município adote esse jeito, né, trazendo eles, dando aí uma força para eles maior, né, para ressocializar. E cada um que a gente tirar desse mundo cruel, que beleza, né, é uma maravilha. Então, espero que eles estejam aí em cima disso aí, trabalhando. Pode? Pode, qualquer. Concordo com a senhora, mas é o seguinte, as clínicas, já tem a doutora aí que já encaminha, né, pela prefeitura, já são encaminhadas as clínicas para a recuperação dessas pessoas. Mas cabe a cada pessoa também, né vereador, tomar um pouco de vergonha na cara e quando sair da clínica, né, não voltar para o vício. Porque não adianta nada, a senhora fica 10, 11 meses lá, a gente só faz quando quer. Né, porque a senhora está 1 ano internada, aí volta para ir para as drogas, né, realmente para as bebidas. Igual a senhora falou, tudo bem que tem que ter um planejamento, né, para as pessoas terem oportunidade. Mas as pessoas têm que saber, têm que querer gostar deles também. Hoje eu arrumei uma clínica, para um rapaz em Poço Fundo, hoje. A família ligou, na hora de levar ele não quis. Já é a 2ª clínica que arruma para ele. Então, se a pessoa não gostar de si próprio, e não adianta nada. Você pode internar, ficar 10 anos, depois volta pela droga. Aí não cabe nem a prefeitura, o executivo, pegar um filho da gente, por exemplo, se ele não quer ser recuperado. Então eu acho o seguinte, que a pessoa em si própria tem que gostar né, da pessoa para depois, tá certo, tem que ter um planejamento, tem que ter oportunidade, mas a pessoa fica com medo por causa disso, que a pessoa chega aqui, ele não quer nada com o trabalho, não quer nada, e vai atrás das drogas de novo, bebida de novo. Mas às vezes é muita falta de oportunidade, porque uma empresa fica com medo de contratar alguém que já teve, por exemplo, vou te dar um exemplo, fora daqui, quando alguém é preso, seja por qualquer delito, ele tem ele é trazido de novo, incluído para a sociedade. Então, eles ensinam ele a fazer um trabalho, arrumam um trabalho para ele. Porque, se você for ver, muitas pessoas falam, para que eu vou me recuperar? Eu chego lá fora, ninguém me aceita. Todo mundo me condena por o que eu já fui. Nem me dá a oportunidade de eu melhorar. E ele acaba voltando para este mundo. Tem, sim, pessoas em todos os lugares, que eu falo, tem médico bom, médico ruim, tem vereador bom e ruim, tem trabalhador bom, trabalhador ruim, prefeito bom, prefeito ruim, em todos os lugares. E tem pessoas que realmente não querem nada, mas tem pessoas que querem. E as que querem, muitas das vezes não têm oportunidade e voltam para o crime de novo. Entendeu? E por isso que aqui diz que a gente tem que incluí-la. Quem que inclui eles novamente? A sociedade. Se a sociedade vira as costas para ela torna a fazer o que ela vinha fazendo. Não entendi.
Mas só que vai indo e cansa, vai cansando. Você vai dando oportunidade, a pessoa não vai abraçando, e tudo que você faz para a pessoa fica em vão, cabe que não tem jeito de estar ajudando. Mas, de repente, um não quer, dois quer, e os que quer, a gente salva a vida deles. Tomara já tá Deus bom. que todos queiram. É os que não querem fazer o quê? Obrigado, Posso- obrigado pela parte. Obrigado. Complementar? A gente realmente é um assunto que deve ser amplamente discutido, né? Essa questão do pessoal dependente químico ou um paciente psiquiátrico, porque ele tem muita diferença, né? Um paciente psiquiátrico com um paciente dependente químico, né? Um paciente dependente químico é porque o nome já fala, ele faz uso de substâncias ilícitas, né? Que hoje é considerado até, o álcool é uma substância ilícita e a gente tem ele liberado. O pessoal usa, hoje morre-se muita gente em trânsito por causa do quê? Do álcool. Ele é uma droga ilícita, viciante, né, e que muita gente usa aí popularmente. Então, assim, a gente fala que desde uma sentença de um juiz, né, do Ministério Público, aí, não deveria nem se chamar uma sentença, uma ressocialização. Né? Então, a gente tem um problema muito grande nessa questão que o vereador falou. Às vezes a pessoa ela sofre aquele problema de ir até a clínica, passar pelo período e depois não conseguir se ressocializar aqui fora. Né? A gente tem essa questão, sim, tem pessoas que são mais difíceis, tem pessoas que não aceitam o tratamento, né? A gente tem toda essa questão. Mas tem a questão também que o município precisa se ater a isso, porque com a modernidade hoje, a questão da saúde mental está em alta. Né? E cada vez mais, graças a Deus, o ano que vem nós vamos inaugurar o CAPS, né, em Paraguaçu. Então a gente vai poder trabalhar mais essa ressocialização das pessoas, tanto o dependente químico quanto o paciente psiquiátrico, porque o paciente psiquiátrico ele é um paciente que tem uma patologia instalada. Você tem uma esquizofrenia, um transtorno. Não é diferente do paciente que é químico. Ele não tem uma patologia, ele tem um vício ali que deve ser tratado e que tem total chance de recuperação. Depende da pessoa? Depende. Tudo depende da gente também, né, da força de vontade nossa. Mas, para encerrar, né, a questão é o seguinte, além disso tudo, a gente tem que pensar na família. Porque a família também precisa receber um suporte para poder ter essas pessoas. Porque realmente uma pessoa, tanto o usuário de substâncias lícitas, quanto o paciente psiquiátrico, são pessoas que dão um trabalho de forma, eu uso a palavra trabalho de forma em aspas, mas é uma pessoa que ela abrange tanto a sociedade quanto a família, ela coloca em risco a família e a sociedade. Então, tem que ser bem amplamente discutido mesmo. Né? Então, todos os dois vereadores fizeram colocações, cada um do seu ponto, e de muita importância. Requerimento tem... Parte, vereador. Então, gente, é um assunto extenso, né, de muita responsabilidade. A gente vê que na nossa cidade está aumentando muito, né? Hoje eu saí de lá, já tem uma pessoa lá aguardando, um menino jovem, tentou suicidar hoje. Tem aumentado muito. E é importante que se vê o que está acontecendo, por que está acontecendo tantos danos. Ontem a gente transferiu uma moça para lá. Quero deixar aqui um agradecimento, parabenizar o deputado que tem investido pesado lá no Poço Fundo, né? O Hospital do Poço Fundo, agradecer o Hospital do Poço Fundo que tem salvado muito nós, tem ajudado muito Paraguaçu nessa questão. E é um assunto que tem que ser estudado e a gente nós como os representantes do povo, a gente tem que, não devemos transferir a responsabilidade. A responsabilidade nossa também de ajudar a achar um caminho para que a gente possa ver por que está acontecendo tantos jovens, porque a gente tem que criar meios e achar caminho. Não adianta a gente apontar o defeito, mas não achar o caminho. Então, nós estamos aqui para juntos reunir e achar a solução. Buscar essa solução. Então, Poço Fundo hoje, parabéns pelo tamanho da cidade que é o Poço Fundo, que eu acredito que é menor que daqui, é nossa. Sim. E hoje é referência. É referência na região aqui, em todos os aspectos, né? A gente vê o hospital de Poço Fundo fazendo né? o trabalho que está fazendo. Eu fui lá ontem levar um paciente e a gente vê toda a cidade da região se levando paciente para ser tratado em Poço Fundo. Que a nossa cidade nos espelhe lá em Poço Fundo e ver o que está acontecendo, ir até lá, ver o que eles criaram e criar também para a cidade de Paraguaçu, para que nós possamos ser referência também.
Essa é a minha opinião. Obrigado pela parte. Ah, que isso. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicação número 317 de 2025, de iniciativa do vereador Júlio da Folia de Reis. Indica ao Poder Executivo Municipal a realização de manutenção na van que se encontra danificada no pátio do almoxarifado. Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Júlio. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite a todos, meus amigos de bancada, todos que estão presentes. Aqui nos acompanhando, logo vai saber pela gravação, né, pelo defeito que ocorreu. Eu não vou nem comentar muito, porque eu já fui direto no executivo, já fui no gabinete dele e já estará tomando providência de uma van nova que está no almoxarifado, na qual o próprio funcionário veio reclamar, já fui nele e já está para resolver o problema. Obrigado. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 318 de 2025 do vereador Júlio. Indica ao Poder Executivo Municipal a colocação de 2 caçambas, uma no bairro rural Mamonas e outra próxima à captação de água da Coságua, subida para a linha Nil, no qual foi retirada e não foi recolocada. Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Júlio. Já aproveitei o embalo com o executivo do mesmo que eu fiz sobre a van e já vai resolver o problema da caçamba. Obrigado, presidente. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 319 de 2025 do vereador Gilson Donizete. Indica ao Poder Executivo e Secretaria de Saúde que seja firmado um convênio com uma clínica de reabilitação psiquiátrica e outro com uma clínica de reabilitação do uso de substâncias ilícitas e álcool, para melhor atender aos que necessitam destes tratamentos. Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Gilson. Essa indicação aí veio para complementar, né, o assunto que nós já abordamos. Então, acho que nós já discutimos bastante, né? Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 320 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal que seja colocada uma placa de pare no final da Avenida Gonçalves Leite, com a professora Maria do Carmo, onde o trânsito ali é um pouco complexo. Indicação em discussão. Então, ali todo mundo que vira já vira de uma vez, né? Inclusive o senhor que mora na esquina, ele falou que tem que adivinhar que hora que vem um carro. Então, porque... E muitas das vezes o trânsito ali, nesse pedaço, ele é complexo. Tem gente que sobe, tem gente que vem de lá e tem gente que vem de cá, então você fica meio confuso. Então, ali, eu já pedi, no mandato passado, que fosse colocado, estudado ali uma placa de pare. A pessoa para, né? Aí ela pode observar e subir. Não, o povo ali sobe de uma vez. Se você estiver na rua, você morre atropelado. Certo? Se estiver atravessando, puf, certo? Então, espero que eles coloquem ali organize o trânsito ali naquele pedaço, principalmente tem a escola Alfredo Galdino ali, né? Ali é perigoso. Ali o pessoal desce ali, eles descem com tudo ali. Você já viu como é que ali é uma bagunça? Você não entende para onde você vai. Então, que eles estejam organizando ali o trânsito e, principalmente, colocando aí uma placa de pare quando a pessoa vai ali da Avenida Gonçalves Leite para subir para a professora Maria do Carmo. O senhor lá falou que tem que adivinhar para sair com o carro, que já quase bateram várias vezes nele ali. Então, espero que eles arrumem ali. Já pedi, vai fazer quase 3 anos. Espero que agora saia. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 321 de 2025 da vereadora Vitória. Indica ao Poder Executivo Municipal que esteja pintando os quebra-molas da cidade, que a maioria estão apagados. Indicação em discussão. Então, muitas das vezes tem gente que vê a placa do lado, né? Tem gente que está distraído e não vê essa placa. Mas quando está aí pintado o quebra-mola, a pessoa já enxerga de longe que tem um quebra-mola ali no local. Muitas das vezes a placa está ali, está meio apagada, né? Então, que eles estejam pintando aí, na Quita Prado está apagada, vários locais da cidade, até os pare nos bairros estão apagados.
Eles se preocupam muito com colocar no centro pintura, pintar o centro. O povo não circula só no centro, não. O povo circula em toda a cidade, principalmente nos bairros. Então, que eles estejam aí colocando aí, pintando os locais, para que o pessoal tenha aí noção, né? Tem gente que não presta atenção em placa. Ele olha no chão, que você está vendo ali a visão, ele já vai, né? E, então, o centro está pintadinho, mas tem muitos lugares aí que está complexo. Posso complementar, vereadora? A senhora está falando, e agora há pouco eu recebi uma mensagem de uma pessoal pedindo que fosse feita a lombada, né, na Avenida dos Ternos, Dr. Domingos Conde, né, que o pessoal fala, o pessoal colocou a lombada eletrônica lá, não funciona, porque o pessoal passa direto, né, vai embora, né. E aquela avenida era uma avenida de grande fluxo, né, então realmente é uma avenida que vai ter que se estudar, né, para redução de velocidade ali, uma forma mais que o condutor, os motoristas respeitem com mais verdade mesmo, né? Com mais sinceridade, porque só a lombada não está sendo suficiente. Graças a Deus, aquela avenida quase não acontece acidente, mas é uma avenida de muito fluxo. Ela teria que ter um olhar especial aí. A lombada lá, só se tivesse multa. Aí o pessoal não cobra, mas não tem multa. E finge que nem está lá. Tem um que descobriu, falou assim, se você passar no cantinho lá, nem registra. Olha para você ver, tem base. Os responsáveis educados passam devagar, né? Mas a maioria não passa. Eu que trabalho ali de frente para a lombada, eu consigo enxergar que tem muita gente que passa, que respeita. Agora tem gente que infelizmente não respeita. Mas de fato precisa ajeitar lá, porque tá difícil, muito perigoso. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Moção número 11 de 2025, de iniciativa da vereadora Vitória Silva, ao senhor Francis Gavião Dias, pelos relevantes serviços prestados ao esporte e pela exemplar trajetória na natação. Moção de congratulações ao senhor Francis Gavião Dias, pelos relevantes serviços prestados ao esporte e pela exemplar trajetória na natação. A Câmara Municipal de Paraguaçu, Estado de Minas Gerais, por iniciativa da vereadora Vitória Silva, vem por meio da presente apresentar moção de congratulações a Francis Gavião Dias pelos relevantes serviços prestados ao esporte e pelo exemplar trajetória na natação. Francis iniciou sua prática na natação aos 4 anos de idade, nas piscinas do Ideal Clube, por recomendação médica, e participou de sua primeira competição aos 8 anos, em 1988, no Clube Urca, em Carmo de Minas. Desde então, construiu uma sólida trajetória esportiva, representando o Ideal Clube em diversas competições regionais, e mais tarde, retornando às piscinas na categoria Master, após concluir sua formação em Educação Física. Na categoria Master, destacou-se entre os primeiros colocados em várias competições. Na faixa etária 40+, conquistou o título de campeão do circuito regional Meet Master de natação. Foi vice-campeão estadual, troféu Master mais, e alcançou o 3º lugar no circuito nacional da ABMN, Associação Brasileira Master de Natação. Atualmente, na categoria 45+, participou da Copa Brasil Master, em Florianópolis, Santa Catarina, conquistando medalhas e levando o nome de Paraguaçu ao pódio. Além disso, Francis já representou nossa cidade em importantes competições nacionais e internacionais, como os Campeonatos Brasileiros de Natação Master, Copas Brasil de Natação Master, Campeonato Sul-Americano de Natação Master, Campeonato Mineiro de Natação Master e o Meet em Minas Gerais de Natação Master. Entre suas conquistas estão campeão mineiro em 2 provas, vice-campeão
da Copa Brasil Master. Terceiro colocado em 2 provas, top 8 no Campeonato Brasileiro Master e top 9 no Campeonato Sul-Americano de Natação Master. Por sua dedicação, conquistas e por levar o nome de Paraguaçu a diversos estados do país, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e várias cidades de Minas Gerais. Francis tornou-se referência e inspiração para o esporte local. Por todo o reconhecimento conquistado, pela dedicação à sua carreira e pelo orgulho com que representa nossa cidade, esta Casa Legislativa manifesta seu aplauso e gratidão a Francis Gavião Dias, desejando-lhe ainda mais sucesso em sua trajetória. Câmara Municipal de Paraguaçu, 17 de setembro de 2025, Vitória Silva, vereadora. Moção está em discussão. Então, nós vemos aí que sempre estamos trazendo aqui, né, moções, reconhecendo vários atletas. E a natação quase não está sendo reconhecida aqui, certo? Assim, se fala, todos merecem o maior mérito, e a natação é uma das, acho que mais antiga do que, né? Aí, o futebol é antigo, mas a natação também é uma coisa bem antiga. Tanto que eu acho que nós falamos aqui, a última vez que teve um podcast aqui foi do Ítalo Mancini, né? Que foi aqui homenageado. E agora nós estamos trazendo o Francis, que aí é da nossa terra, né? Começou jovem, muito jovem, começou por necessidade e, pelo visto, gostou, né? E hoje carrega o nome de Paraguaçu para fora daqui. E, querendo ou não, acaba sendo exemplo para outros, né? Então, inclusive, a prefeitura tem aí, ensina as crianças a nadar, né? Que é uma coisa que é muito boa, porque se uma criança cair em uma piscina, ela sabe sair, né? É uma coisa que é bom os pais colocarem os seus filhos para a natação, porque muitas das vezes evita muitas mortes, certo? E aqui eu deixo o meu parabéns. Eu conheço ele desde de menor, conheço ela, né, sua esposa. Então a gente tudo aqui, Paraguaçu, uma família, né? E eu resolvi falar, não, a gente tem que reconhecer os nossos atletas, né? E a natação é importante. A natação está um pouquinho esquecida aqui em Paraguaçu. Então nós vamos trazer aí, né, alguém que já levou o nosso nome muito lá para fora, certo? E merece todo o reconhecimento, certo? Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns, que você continue representando nós, quanto der, certo? Levando o nosso nome aí para fora, né? O nome de Paraguaçu. O Paraguaçu está sendo bastante reconhecido no esporte, né? Lutas, futebol, o vôlei também, né? Tá começando a entrar aí. Mas a natação eu achei que estava um pouquinho esquecida. Então, eu trouxe aqui um atleta, certo? Para que a gente reconheça que ele está, mesmo ela estando esquecidinha, está levando nosso nome lá para fora. Certo? Meus parabéns. Com a palavra, o vereador Luizinho. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, todos que estão presentes e o homenageado, as pessoas que nos assistem nas redes sociais. Vai, França, um talento desse tem que ser reconhecido, sim. Parabéns, Vitória, pela indicação. Todos aqueles que levam o nome de nossa cidade têm que vir, tem que ser trago aqui para que a população veja, né, quantas conquistas, né? E às vezes fica escondido e a gente não fica sabendo. Mas que bom que você trouxe aqui esse relato dessa pessoa que eu já conheço há vários anos, tanto ele como a família, a esposa. A gente convive, eu não sabia desse talento. E olha para você ver, graças a Deus, hoje nós ficamos sabendo e merece nossos aplausos, sim, que continue levando aí o nome da nossa cidade para onde você passar e terá os nossos aplausos aqui, porque levar o nome de nossa cidade é de grande honra para nós. Então, parabéns, que Deus continue te dando força para levar o nome da nossa cidade para os lugares que você passar.
Com a palavra, vereador Juan Bressani. Boa noite, senhor presidente. Boa Boa noite. noite a todos os vereadores. Boa noite, plateia presente, e a todos que acompanham nas redes sociais. Queria dar os parabéns à vereadora Vitória pela moção. Super merecida, né? Conheço o Francis já faz um bom tempo. E uma coisa que me chamou a atenção lá atrás foi quando eu estudava no Pedro Leite e o Francis era estagiário, né? Ele foi fazer um estágio no Pedro Leite e eu vi que ele era diferenciado, né? Antigamente os moleques gostavam tanto de jogar bola que a gente queria jogar todo dia. E o Francis chegou e falou, não, vocês vão alongar, vocês vão fazer o aquecimento, vocês vão fazer fundamento para depois poder jogar. Então, hoje a gente sabe que essa cultura, né, esse modo de dar aula é o mais indicado, né, até hoje. E todos os professores que passaram pela minha vida serviram de alguma forma como influência, né? Eu sou professor também. E o Francis, mesmo que tenha tido uma passagem breve, marcou, né, essa diferença de aula, né? Ele é uma pessoa diferenciada. Parabéns também pelo empenho na piscina, né? Infelizmente a prefeitura ainda não conta com o centro de natação como clube, mas podemos parabenizar, né, o clube pela história que ela tem com tantos atletas bons aí de natação, e essa casa está aqui para apoiar sempre esses nomes, né? E você é um desses nomes. Muito obrigado e parabéns, Francis, mais uma vez. Com a palavra, vereador Gilson. Boa noite novamente, né? Parabéns, Francis, pelo trabalho aí. Eu conheci o Francis por outras vias, né? Não foi na escola e nem na parte da educação física, foi cuidando do vô dele, né? Eu cuidava do vô dele, acho que teve uns 3 anos, né? Acho que foi por aí. Foi quando eu conhecia mais de perto, né? E eu acho que o esporte, né, de todas as áreas, né, ele, além de ser bom para a saúde, né, ele é um grande educador, né? Eu, quando dava aula, eu brincava com as crianças, se vocês fizerem bagunça, não vai ter aula de educação física, hein? Rapidinho as crianças calmavam, né? Que eles gostam da aula de educação física. Então, parabéns, isso incentiva as crianças, incentiva os adolescentes, né? E tem que valorizar mesmo o esporte, valorizar os professores de forma geral, né? A valorização é muito importante desses profissionais, que é o profissional de base, né? Que seria de nós sem o professor, né? Então, de todas as áreas, o professor é um pilar de qualquer outra profissão. Parabéns aí para vocês. Só para concluir, né, a importância da natação, né? Foi muito válido esse tema, né? A gente viu aí a dificuldade que a prefeitura teve na indicação dos cursos para o barco, né? A maioria das pessoas que lá trabalhavam não sabia nadar e a gente deu o que fazer para conseguir 2 pessoas para fazer o curso. Então, a importância, viu, Francis? Ajuda nós aí a ensinar o pessoal a nadar aí, porque tivemos dificuldade aí na contratação de profissional para exercer o nosso barco. Boa noite a todos, boa noite, Francis, toda a sua família, obrigado pela presença aqui. Realmente, né, um histórico aqui de campeão, né? Parabéns aí por essa dedicação. Eu tenho o hábito de falar, vou repetir, semana passada a gente fez algumas moções, mas vou repetir aqui novamente, quantas vezes for necessário, né? Tem que até pedir desculpa já para os colegas, que quando a gente faz uma moção aqui na Câmara não é um capricho de um vereador, mas é uma forma que a nossa comunidade reconheça o trabalho de um paraguaçuense, de uma paraguaçuense, por algo que eles se dedicam e são um destaque nisso que fazem. Paraguaçu também é um celeiro de grandes nadadores, né? Talvez por estar mais sob ali a responsabilidade do Ideal Clube, né? São eventos um pouco mais fechados, a gente não tem tanto acesso, né, a esses nomes, essas competições. Mas Paraguaçu é um celeiro de grandes nadadores, de grandes atletas, e o papel dessa casa é reconhecer, e muitas das vezes, né, alguns fazem de fato, né, estendem a carreira, né, como atletas profissionais, outros talvez por hobby, por paixão ao esporte, mas não deixa de ser exemplo para todos nós. Então, parabéns por essa moção, né, que essa casa estende a você, reconhece esse mérito, que é muito importante, que sirva de exemplo, né, para a pequena Liz que está aí, né? Oi, Liz. e para as outras crianças também que se dediquem aí, porque o esporte, né, além da questão física, né, a disciplina, o cuidado, né, a dedicação, a preparação e a família por apoiar, né?
começou com 4 anos, então a família teve que ter muita paciência, né, e persistência para alcançar esses resultados aí que chegaram hoje. Então, parabéns por essa homenagem que você recebe aqui hoje. Continue sendo exemplo aí para a criançada e para nós também, né? Moção encontra-se em votação. Moção aprovada por unanimidade. Nós vamos fazer só a votação de um pequeno projeto aqui, é bem rapidinho, a gente já faz a entrega da moção. Passamos para expedientes terceiros, não temos expedientes terceiros. Votação, na ordem do dia, nós temos votação em turno único, projeto de decreto número 01 de 2025, de iniciativa da mesa diretora, que concede o título de cidadão honorário do município de Paraguaçu ao excelentíssimo Dr. Jarbas Soares Júnior. Solicito ao vereador Gilson Donizete, relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que faça a leitura de seu parecer. Parecer do relator. Projeto de decreto legislativo número 01 de 2025. Concessão do título de cidadão honorário ao excelentíssimo Dr. Jarbas Soares Júnior. Do relatório. Vem a análise desta Comissão de Justiça, Legislação, Finanças, Orçamento e Redação Final, o projeto do Decreto Legislativo número 01 de 2025, de iniciativa da mesa diretora, que tem por finalidade conceder o título de cidadão honorário do município de Paraguaçu ao excelentíssimo promotor e procurador de justiça Dr. Jarbas Soares Júnior. O projeto foi regularmente protocolado, instruído com requerimento do vereador Juan Bressani e devidamente acompanhado de justificativa fundamentada, atendendo às exigências da Resolução 03 de 2008, da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. Da fundamentação. O decreto legislativo é o instrumento legislativo adequado para formalizar a concessão de honrarias de competências exclusivas do Poder Legislativo Municipal, não se sujeitando à sanção ou veto do prefeito, nos termos do artigo 55, inciso 4º da Lei Orgânica do Município. Consta-se que a iniciativa observou os requisitos formais, visto que o artigo 209, a linha C do Regimento Interno, atribui à mesa diretora a prerrogativa do propor projetos dessa natureza. No mérito, a justificativa apresentada demonstra de forma clara aos relevantes serviços prestados pelo homenageado, ao Estado de Minas Gerais e, em especial, ao município de Paraguaçu, através de sua destacada atuação institucional no Ministério Público, na defesa dos direitos sociais, da moralidade administrativa, da cidadania e do fornecimento das instituições democráticas. Assim, estão presentes os requisitos de relevância e pertinência exigidos para outorga de honraria, relevando-se legítima a homenagem proposta. Da conclusão. Diante do exposto, este relator opina pela aprovação do projeto de decreto legislativo 01 de 2025, por se encontrar em consonância com a legislação vigente e por atender ao interesse público, recomendando a sua tramitação regular para apreciação e deliberação do plenário. Sala das Comissões, 15 de setembro de 2025. Gilson Donizete dos Santos, relator. As demais comissões desejam manifestar? O projeto encontra-se em discussão. O projeto é votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Kleber Vigato. Sim. Gilson Donizete dos Santos. Sim. Joel Martins. Sim. Juliano Remígio Alves. Sim. Luiz Antônio Correia. Sim. Matheus Henrique Paiva, sim. Matias Fonseca. Sim. Juan Bressani Correia. Sim. E Vitória Silva. Sim. Projeto aprovado por 9 votos. Passamos às considerações finais. Não tendo mais nada a tratar, convido e convoco a todos os vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada dia 22 de setembro às 21 horas. Declaro encerrada a sessão sob a proteção de Deus.